quem cumprimento a todos os estudantes dessa magnífica instituição de ensino. Quero me dirigir aqui com um carinho muito especial aos meus circunstantes aqui de mesa, com afeto de testemunha absolutamente suspeita em relação a ambos, né? E dizer a todos que eu peço perdão pelo meu ingresso tardio e intempestivo, porém justificado. Eu gostaria de ter vindo aqui para acompanhar os trabalhos desde o início até o final. Uma circunstância de saúde na família me impediu, e hoje eu tomaria o primeiro voo para Ribeirão Preto. Chegaria aqui às 7h50, com larga margem de segurança para poder participar dos trabalhos desde o início. Mas a Gol talvez tenha feito alguns gols contra ultimamente, e um avião derrapou na pista do aeroporto de São Paulo, que permaneceu 3 horas fechado. Essa é a razão do meu atraso, e eu peço públicas desculpas a todos aqui que aqui se encontram. Talvez eu seja um pouco masoquista, porque admitir esse convite a quem eu atribuo a associação, evidentemente, a uma generosidade fantástica, mais do que masoquista, talvez eu seja até irresponsável, porque admitir e aceitar um convite dessa magnitude para suceder a Fabiola Marques e o Otávio Pinto e Silva é se submeter ao raciocínio comparativo humilhante que me cabe. De toda sorte, eu quero trazer talvez aqui um viés distinto daqueles que me antecederam. Nós estamos muito habituados a examinar o direito posto. Como que o direito se revela uma vez já positivado. E eu quero fazer um raciocínio que abranja um pouco o direito proposto. Como que surgiu de uma pressuposição, ou seja, de um direito pressuposto. Eu não quero nem usar na tese do ministro Eros Grau, mas além do direito posto, nós temos o direito proposto e o direito pressuposto. E temos uma coisa que aprendemos desde muito cedo, a imaginar como uma grande enunciadora de verdades, que é a Constituição Federal. Mas a Constituição Federal também mente. Ela é um rosário de promessas que muitas vezes não se cumprem. E é triste a gente verificar essa decepção para quem estuda direito. É mais ou menos aquela mesma decepção do adolescente quando descobre que o pai mente também, né? O pai ou a mãe, que são aquelas figuras ícones na vida da gente, que são perfeitos, impecáveis. Um dia a gente descobre que essas figuras impecáveis e perfeitas também mentem. E a Constituição também mente. E a gente não precisa ir muito longe para descobrir que a Constituição mente. Basta olhar o caput do artigo 5º para ver que ela é uma mentira deliciosa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Eu sempre falo, quando tenho oportunidade, que nas 10 vezes em que eu fui assaltado, eu tive muita vontade de invocar para os meus detratores, ali para os assaltantes, o artigo 5º, e dizer para eles: olha, meu senhor, o senhor está aqui tomando meu carro, aqui me sequestrando, mas se o senhor tivesse consciência, olharia que o artigo 5º da Constituição Federal me assegura a incolumidade física, a segurança, a propriedade. Isso que o senhor está querendo fazer, que é me tirar um dinheiro, é inconstitucional.
Mas na hora da circunstância eu não lembrei, eu confesso que eu não lembrei da Constituição. Lembrei de fraldas geriátricas, isso sim. Mas da Constituição eu não lembrei. Eu me esqueci e perdi um grande argumento na negociação que salvou minha vida por R$600. Passada a euforia dessa alegria de continuar vivo e a tristeza de perceber que eu valho tão somente um pouco menos do que 2 salários mínimos, eu cheguei à conclusão de que a Constituição Federal mentiu para mim. E mentiu sucessivas vezes. E continua mentindo. Esse semanário, que já teve só até 2005, que acaba de completar 18 anos, e que, portanto, pelo menos passa a ser penalmente imputável, agora eu posso tentar responsabilizar criminalmente essa Constituição mentirosa, esse semanário sofreu 50 incisões. E a 45ª é o objeto do estudo da nossa mesa de hoje. São verdadeiras incisões, o professor Otávio já deve ter dito, como que antes do direito posto, o direito foi proposto e como que ele foi negociado. Como é que surgiu a ação declaratória de inconstitucionalidade de número 3395-6, proposta por uma entidade que não tinha legitimidade para ajuizar a ação declaratória de inconstitucionalidade, para que o ministro Nelson Jobim suspendesse a interpretação, e eu acho tão lindo isso, ele suspendeu a interpretação da emenda constitucional. E eu sempre pensei que interpretação, como fruto do pensamento, tivesse a garantia constitucional de que o pensamento também é livre. Mas não só os pensamentos não são livres, como sequer os pensamentos dos juízes são livres. Eles são gizados por parâmetros hoje constitucionais e por ordens judiciais. O senhor não pode pensar assim. Eu caço o seu pensamento e a sua interpretação da lei. Esse tribunal, que é o excelso, supremo, e que poderia, na gestão de Jobim, ser chamado carinhosamente de Supremo, porque ele monocraticamente suprimiu inúmeras normas constitucionais através de despachos desse jaez, faz com que nós tenhamos que receber a emenda constitucional número 45 com muita atenção. Atenção não no sentido jocoso, até com certo desprezo com que eu estou tratando, e eu não quero aqui propugnar que nós tenhamos desprezo pela Constituição. Quando eu revelo que a Constituição mente, eu revelo com aquela surpresa e com o mesmo amor de filho, quando recebe a mentira do pai. Não vai aqui qualquer desapreço à Constituição, pelo contrário, eu gosto tanto dela que eu preferia que ela não mentisse. Mas ela mente. E mentiu, mais uma vez, na emenda 45. Mentiu a partir da transformação do artigo 5º, que se conecta com a emenda 45, até porque ele foi acrescido de um inciso de relevância, que é o inciso 78, que assegura aos brasileiros a razoável duração do processo. Eu, como paulistano, lá no Tribunal Regional da 2ª Região, vejo que o razoável varia barbaramente e que lá, no nosso caso, o razoável demora 8 anos. E, em média, eu tenho alguns casos no escritório de 38 anos de idade, que é, coincidentemente, a mesma dessa criatura que vos fala. Ou seja, tenho processos que são meus contemporâneos, crescemos juntos, passamos a adolescência, etc. Eu já tenho até um certo apego carnal por esses casos. Mas o fato é que essa não pode ser mais uma promessa falsa, uma promessa vã da Constituição. O que é atribuir ao cidadão o direito à razoável duração do processo? Vamos imaginar se é razoável suprimirmos o direito de ação, que é um direito também constitucional
primaz, importantíssimo, etc., do chamado núcleo duro, e essas expressões ambíguas me deixam um pouco, às vezes, um pouco preocupado e apreensivo. Núcleo duro da Constituição passa a ser integrado também dessa promessa de razoabilidade na duração do processo. E nós acabamos de ouvir falar de prescrição, que também é matéria constitucional, inciso 29 do artigo 7º. E o cidadão comum, aquele trabalhador, perde o direito de ação se, por inércia dele, deixar de promover esse direito, ajuizar a sua ação, depois de 2 anos de fim do seu contrato de trabalho. Ou seja, aquele direito forte, fundamental, que caracteriza um Estado democrático de direito, que é o direito de ação, ele é condicionado ao seu exercício nos próximos 2 anos. Só que, por uma estranha ironia da Constituição, a gente tem 2 anos para exercer e uma infinidade para ficar assistindo ao exercício eterno e perene até que o direito seja de fato entregue. E num trabalho coletivo da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, eu sustento a tese de que essa promessa constitucional de razoabilidade na duração do processo, e o texto do inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tem que ter limites objetivos, essa promessa. Não pode ser uma promessa vã que desmoraliza o próprio conteúdo da Constituição. E esses limites objetivos, me parecem, que devam guardar razoabilidade, evidente, e proporcionalidade. E onde eu encontro proporcionalidade? Se o Estado exige daquela criatura, sob pena da perda do direito de ação, o exercício desse direito num prazo exíguo de 2 anos, como que o Estado pode enrolar esse coitado, essa vítima, durante décadas, negando o fruto daquele direito, o resultado útil daquela ação? A tese que advogo é de que, completados 2 anos do ajuizamento da ação, há o direito líquido e certo à entrega da prestação jurisdicional, porque senão seria não razoável e desproporcional exigir da parte a iniciativa em 2 anos e não devolver, sob forma de prestação jurisdicional, o resultado dessa iniciativa. Me parece que a asseguração dessa razoabilidade nos possibilita, como advogados, a utilização de um instrumento processual, constitucional, que é o mandado de segurança. E eu tenho me valido dos mandados de segurança que, lamentavelmente, não têm recebido tratamento para assegurar sua razoável duração também no TRT da 2ª Região, e eu não tenho aqui nenhum julgamento já levado a efeito dessa tese, mas já tenho vários mandados de segurança ajuizados veiculando essa tese, em processos que ficam, às vezes, 3, 4, 5 anos aguardando manifestação jurisdicional de 1º grau. Eu acho que nós devemos ter limites em relação à paciência para aguardar o direito de nossos clientes. E esses limites devem ser manifestados não com irascibilidade, não com raiva, não com ódios, não com adjetivos, mas com ações concretas, substantivas. E o mandado de segurança é uma medida bastante própria para a gente explicitar esse inconformismo. Ouvimos aqui dizer que há hipóteses de prisão civil. E eu gostaria de ler o inciso 67, se eu não estou enganado. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. São
Quais requisitos para a prisão? A obrigação alimentícia. E eu indago, o que é salário? Se não, qual a natureza do salário? Se não alimentar. Mora salarial, quando inexcusável e voluntária, ou seja, descobrindo a parte que há dinheiro, mas o salário não é pago, me parece que nós deveríamos advogar também a tese de que cabe prisão civil por dívida trabalhista por ser alimentar. Isso não é inovação da emenda 45, mas tem os seus reflexos no inciso 4 do novo artigo 114, quando se trata de uma competência penal restrita da Justiça do Trabalho. Habeas corpus é matéria tipicamente penal, e a Justiça do Trabalho passa a ter também, sempre teve, mas num âmbito muito mais restrito, mas eu advogo que há uma ampliação dessa competência penal trabalhista. Em função do adiantado da hora e do esgotamento da matéria para aqueles que me antecederam, eu só quero agora trazer mais alguns exemplos de incoerências que essa modificação nos traz. Ela foi concebida num ambiente muito mais próprio à discussão de captação de parcelas de poder entre ramos do poder judiciário, a Justiça do Trabalho querendo assambarcar uma parcela maior de competência para, com isso, trazer para si as consequências colaterais dessa competência, para ampliar o seu espectro de poder, e as outras não se deram conta inicialmente. E quando observaram o que estava escrito, a Justiça Federal, de saída, observou que perdia 40% de suas ações, que eram alusivas aos servidores públicos. 40% das suas ações implica 40% menos de movimento processual, 40% menos de orçamento, eu vou perder meu assessor, meu automóvel e o meu notebook. Não, nós precisamos trazer de volta a competência. E essa é, talvez, a tristeza maior, a razão de fundo dessa discussão toda que nós temos em relação a competência em relação aos servidores públicos e competência em relação à matéria acidentária. As louquices são de tamanha consideração, de tamanho vulto, as sandices resultantes disso, que há interpretações pelas quais um acidente do trabalho que resulte, por exemplo, da queda de um trabalhador de um andaime, seria da competência da Justiça do Trabalho, enquanto o acidentado está no andaime, durante a sua queda, e segundo o resultado da queda, se ele sobreviver à queda, ele permanece dentro da competência da Justiça do Trabalho. Agora, se ele falecer, aí a competência não seria mais da Justiça do Trabalho, porque envolveria, então, matéria sucessória, e aí não há uma vinculação dos sucessores, dos parentes, com o empregador, e então isso seria docível. O resultado hoje é que, muitas vezes, nós temos que discutir os efeitos do mesmo fato para saber se a competência vai para lá ou vem para cá. E isso não me parece lógico, não me parece razoável. Evidente que a emenda 45 quebra um paradigma. Que paradigma? De que essa competência era dada por uma relação que se estabelece entre as partes, consideradas entre si. Ou seja, antigamente, o paradigma era
para que a Justiça do Trabalho fosse competente, não era necessário sequer o reconhecimento prévio de uma figura de um contrato de trabalho, mas era necessária uma arguição de uma existência de uma relação que contemplasse aqueles 5 elementos que materializam uma relação de emprego. Ou seja, o objeto definidor da competência estava na relação das partes entre si consideradas. Se tivesse aqui o Otávio, empregador, e o Moro, empregado, ou vice-versa, aí sim haveria competência trabalhista. Agora, esse aspecto subjetivo me parece irrelevante. Não se discute competência em função da natureza das partes entre si consideradas. O que se discute competência é pela existência objetiva, material, de trabalho como móvel, como motivo ensejador da demanda. Não há necessidade de que essa demanda seja entre empregado e empregador. Não há necessidade, na minha concepção até, de que a demanda seja entre tomador de serviço e prestador de serviço. Basta que seja consequência de um serviço prestado, excetuado, logicamente, e por força da cassação do meu direito de interpretar, a relação do servidor público, que nessas circunstâncias não é trabalhador. Para a Constituição brasileira, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, servidor público não é trabalhador. Eu não sei a que categoria lógica nós podemos atribuir a figura do servidor público, mas seguramente ele não tem uma relação de trabalho. Talvez uma relação de sinecura, uma relação de outra natureza, mas de trabalho não é. Eu não quero me estender em demasia, mas queria colocar pelo menos alguns aspectos que eu imagino que sejam divergentes das posições anteriores, e notadamente da do Otávio, que eu não tive a delicadeza de chegar a tempo de ver. Quero possibilitar, na medida do possível, o debate e deixar absolutamente claro que vim mais com o propósito de ouvir e aprender do que, eventualmente, transmitir algo que seja da minha concepção. Para não deixar de estabelecer uma última crítica, a Constituição Federal quis acabar com o dissídio coletivo e ela criou a confusão coletiva. O dissídio coletivo entre aqueles que estudam o dissídio coletivo. Coletivizou o dissídio em relação à interpretação em relação ao dissídio coletivo, porque o pressuposto do dissídio é o consenso. E se nós estivéssemos em Portugal, e eu aqui invoco toda a minha ascendência, se nós estivéssemos discutindo o direito constitucional português, seríamos objeto de piada por todo o território nacional. O Brasil inteiro estaria dizendo, os portugueses puseram na Constituição que para haver dissídio é preciso haver consenso. Só há dissídio por mútuo consentimento. E é evidente que aqui nós não devemos só invocar a inconstitucionalidade do Instituto, porque ela parece evidente. Não devemos só dizer que o Instituto não tem o menor caráter lógico, mas eu quero afirmar que o Instituto me é agressivo na condição de brasileiro. Eu me sinto agredido pela lógica utilizada pelo legislador nessa circunstância. Eu não tenho condição de sustentar, fora do meu país,
a estrutura lógica da Constituição Federal, que é o documento que estrutura institucionalmente, atribuindo competências e poderes às instituições brasileiras, uma norma como essa do parágrafo 2º do artigo 114. O que eu tenho é a esperança de que um dia os estudantes de direito venham a se tornar legisladores e que nas próximas edições do semanário chamado Constituição Federal, nós tenhamos a felicidade de extirpar daí algumas graves antinomias para ser muito delicado com a Constituição Federal. Porque essa delicadeza é necessária para que nós sejamos apegados à Constituição, que na essência é boa. Nas suas incisões, ela vai se transformando rapidamente numa garatuja. Dercy Gonçalves, também, quando nasceu e atingiu o seu apogeu, era uma mulher linda. Depois de tantas incisões, cirurgias plásticas e aplicações de botox, ela se converte numa garatuja. Eu tenho receio de que a Constituição brasileira esteja se tornando um documento Dercy Gonçalves na sua aparência e na sua essência. Obrigado. Bom, dando continuidade aqui ao 25º Congresso Estadual dos Advogados Trabalhistas, está aqui do meu lado o professor Luiz Carlos Mouro, que acabou de proferir, explanar também sobre o tema, a nova competência da Justiça do Trabalho. Bom dia, como vai? Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela brilhante, explanação que o senhor fez aqui sobre o tema, e gostaria de saber o que levou o senhor a se interessar pelo direito, em específico mais a carreira do direito do trabalho. O aspecto social do direito do trabalho. O direito do trabalho vai muito além da figura do empregador e do empregado. A emenda 45 só reforça esse aspecto que, desde muito, nós todos que lidamos com o direito do trabalho já sabemos. Na verdade, dentro das relações de trabalho, nós temos tudo que há nas relações humanas. E esse é o aspecto mais encantador do direito do trabalho. Não há vida sem trabalho e no trabalho acontece quase tudo que há na vida. Doutor Luiz, o senhor citou no começo da sua exposição sobre a razoabilidade da duração do processo. Acreditando que deve ter limites, que limites são esses? Uma tese que eu proponho é que haja uma limitação muito clara, muito específica do que seja razoável duração do processo. Porque o que é razoável para um pode não ser razoável para outro. O que me parece que não é razoável é que o Estado exija do trabalhador ou do empresário que ele ingresse com a ação num intervalo de 2 anos depois do término da relação trabalhista e depois essa pessoa haja que esperar 10, 12, 14, 15 anos pela entrega daquilo que ela tem 2 anos de prazo para pedir, sob pena da perda do direito de ação, que é um direito constitucional. Portanto, se o direito de ação deve ser exercido no limite máximo de 2 anos, depois do fim do contrato de trabalho, me parece que o Estado não pode demorar mais do que esse período, não seria lógico, não seria razoável, não seria justo. A emenda 45 acrescentou à Justiça do Trabalho a competência para julgar habeas corpus decorrência da relação de trabalho. Pode-se afirmar, portanto, que a Justiça do Trabalho possui, de certa forma, uma competência penal? Pode, eu sempre entendi que ela já possuía uma competência penal limitada, que se amplia um pouco, mas ainda com muitas restrições, não é uma competência penal vinculada ao trabalho, não é porque o crime tenha ocorrido no ambiente de trabalho que a competência penal será trabalhista, mas se amplia na medida em que existem previsões legais que autorizam a conclusão de que a Justiça do Trabalho tem sim competência penal. Habeas corpus é matéria típica penal e que há muito tempo é julgada pela Justiça do Trabalho.
Doutor, o que o senhor poderia estar deixando para as pessoas que estão participando aqui do Congresso, como incentivo e espelho assim, a sua carreira, como o senhor como jurista? O que o senhor pode estar deixando para o pessoal do Congresso? Que estudem, mas não só direito positivo, que estudem as origens, os princípios, que reflitam para que o direito do trabalho serve, para que nasceu. Há uma população enorme precisando de auxílio, e auxílio de quem pensa no direito, com olho no direito e olho nessa população. Obrigado, doutor.